No início da década de 1990, os Estados Unidos viviam um momento de euforia econômica. As bolsas de valores subiam, novas empresas surgiam a cada dia e o otimismo parecia não ter fim. Foi nesse cenário que a Enron, uma empresa de energia, com sede em Houston, Texas, passou de uma companhia comum a um verdadeiro símbolo de inovação, poder e, mais tarde, corrupção. A história da Enron começa oficialmente em 1985, após a fusão de duas empresas, a Houston Natural Gas e a Internorth. Liderada inicialmente por Kenneth Lay, a Enron se apresentava como uma empresa moderna, voltada para o futuro, capaz de transformar o setor de energia nos Estados Unidos. A promessa era simples: liberdade de mercado e tecnologia trariam eficiência e lucros nunca antes vistos. E, de fato, nos primeiros anos, a Enron se destacou. Tornou-se pioneira na criação de um mercado de negociação de energia, onde eletricidade e gás natural eram tratados como mercadorias. Isso fez com que a empresa fosse vista como inovadora, revolucionária e capaz de ditar as regras de um novo setor. Em pouco tempo, o nome Enron passou a ser sinônimo de progresso, modernidade e riqueza. A sede em Houston refletia esse espírito de grandeza, um arranha-céu luxuoso, símbolo de poder e ambição. Nos corredores da companhia, a atmosfera era de vitória constante. Os executivos viviam como celebridades, acumulando bônus milionários, enquanto investidores, bancos e até o governo acreditavam que a Enron era o futuro da economia americana. Mas, por trás desse brilho, escondia-se um castelo de cartas. O primeiro grande problema era a obsessão da Enron por sempre apresentar crescimento e lucros exorbitantes. Em Wall Street, onde os números definem a confiança dos investidores, não havia espaço para quedas ou estagnações. Assim, Kenneth Lay e seus sucessores, como Jeffrey Skilling, criaram uma cultura de resultados a qualquer custo. Essa pressão constante levou a práticas cada vez mais questionáveis. Foi nesse ambiente que nasceu a ideia de manipular os balanços financeiros. Através de complexas estruturas contábeis, a Enron registrava lucros que não existiam, escondia dívidas bilionárias e criava empresas fantasmas para maquiar seus resultados. O diretor financeiro, Andrew Fastow, foi peça-chave nesse esquema. Ele arquitetou centenas de sociedades de fachada que serviam apenas para esconder prejuízos e inflar lucros. O método era sofisticado e, ao mesmo tempo, perverso. Enquanto os relatórios mostravam crescimento contínuo, na prática, a empresa estava afundada em dívidas. Mesmo assim, os executivos não paravam de vender uma imagem de prosperidade. Revistas de negócios exaltavam a Enron como a empresa mais inovadora da América, e ela aparecia constantemente nas listas das maiores companhias do mundo. Investidores comuns acreditavam no sonho. Milhares de americanos colocaram suas economias de uma vida inteira em ações da Enron, confiando que aquela gigante era sólida e segura. Muitos funcionários também compravam papéis da própria empresa, certos de que estavam investindo em seu próprio futuro. No entanto, a farsa começou a dar sinais de desgaste no início dos anos 2000. Pequenas reportagens investigativas questionavam a transparência dos números divulgados. Analistas independentes percebiam que algo não se encaixava. Ainda assim, a aura de poder da Enron era tão forte que poucos ousavam confrontá-la. Foi então que vieram os primeiros colapsos visíveis. As ações da empresa, que chegaram a valer mais de $90, começaram a cair vertiginosamente. Em poucos meses, despencaram para menos de $1. O mercado estava em choque. Como uma companhia tão elogiada poderia ruir de forma tão rápida? A resposta veio com a revelação das fraudes. Descobriu-se que os balanços da Enron eram uma grande ilusão. Dívidas de bilhões estavam escondidas em empresas fictícias e os lucros eram frutos de manobras contábeis enganosas.
O que parecia ser crescimento sólido era, na verdade, uma pirâmide prestes a desmoronar. Quando a verdade veio à tona, o impacto foi devastador. Mais de 20.000 funcionários perderam seus empregos. Muitos deles também perderam suas aposentadorias, que estavam investidas em ações da própria Enron. Pequenos investidores viram suas economias desaparecerem do dia para a noite. A confiança no mercado americano foi profundamente abalada. Mas não foram apenas os trabalhadores e investidores que sofreram. Bancos, fundos de pensão e até o governo se viram expostos às perdas da Enron. O escândalo revelou o quanto instituições respeitadas haviam fechado os olhos para práticas claramente suspeitas, apenas para manter seus lucros e comissões. No meio desse colapso, outro gigante também caiu, a Arthur Andersen, uma das maiores empresas de auditoria do mundo, responsável por fiscalizar as contas da Enron. Ficou provado que ela havia destruído documentos que poderiam comprovar as fraudes, numa tentativa desesperada de proteger a companhia. O resultado foi a falência da Arthur Andersen, um golpe sem precedentes no setor de auditoria. Os principais executivos da Enron foram levados a julgamento. Kenneth Lay, o fundador, foi acusado de conspiração e fraude. Jeffrey Skilling, ex-CEO, também foi condenado por manipulação e fraude contábil. Andrew Fastow, o cérebro financeiro do esquema, fez acordo com a justiça e entregou detalhes das operações fraudulentas em troca de redução de pena. Os julgamentos se arrastaram por anos e as imagens de executivos engravatados, antes símbolos de poder, agora sendo julgados como criminosos, marcaram a memória coletiva. A mensagem era clara. Mesmo os mais poderosos podem cair. O escândalo da Enron deixou marcas profundas. Ele mostrou ao mundo que a ganância e a busca desenfreada por lucros podem levar empresas inteiras ao colapso, destruindo vidas no processo. Também deixou lições importantes. Após a queda da Enron, o governo americano aprovou a Lei Sarbanes-Oxley, que impôs regras mais rígidas de transparência contábil e punições mais severas para fraudes corporativas. No entanto, muitos críticos afirmam que, apesar das novas regras, a essência do problema permanece. A cultura corporativa de resultados a qualquer preço, os bônus milionários de executivos e a cegueira de investidores em busca de retornos rápidos continuam presentes no mercado financeiro. Hoje, mais de 2 décadas depois, o nome Enron ainda é lembrado como sinônimo de fraude e corrupção. Para muitos, ele representa o maior escândalo corporativo da história americana. Um aviso sombrio de até onde pode ir a ambição humana. A ascensão e queda da Enron não é apenas a história de uma empresa, mas o retrato de um sistema que recompensa o curto prazo, ignora riscos e, quando desmorona, deixa milhares de vítimas pelo caminho. É um lembrete de que, por trás dos números reluzentes e das promessas de riqueza, pode haver apenas fumaça e cinzas. A Enron se tornou o exemplo máximo de como uma ilusão pode enganar até os mais experientes investidores, bancos renomados e governos inteiros. Um caso que, ainda hoje, serve como lição sobre ética, transparência e responsabilidade no mundo dos negócios. E assim, o escândalo que começou em um arranha-céu em Houston ecoou pelo planeta, destruindo carreiras, aposentadorias e fortunas, mas também acendendo um alerta global. Quando a ganância guia o destino de uma empresa, a queda é apenas questão de tempo.